Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado, episódio 128, Anderson. 128 episódios no ar, muito conteúdo. Antes de começar, se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão e mandar para toda a galera aí da sua imobiliária, dos seus parceiros e todo mundo que vive mercado imobiliário. Tem muito conteúdo bacana e relevante para você. Seguindo agora essa nova temporada, que eu não sei se é a segunda, terceira, quarta, quinta, sétima, eu não sei, mas é uma temporada nova. Você pode estar vendo aí pela mesa de bilhar que mudou a sua cor. Agora a gente trouxe aí um black, né? Algo diferente, algo para mudar um pouco as caras, né? E hoje eu tô trazendo não algo novo, mas um cara que já esteve aqui, um cara que vem impactando o mercado, um cara que vem trazendo algo novo, pensamentos novos e, por que não, uma nova visão para um novo corretor. Com vocês, meu amigo Rafael, novamente aqui com vocês. Fica à vontade, se apresenta pra galera e eu já tô aqui, ó, água, chopp e tudo mais aqui. Água, chai, chopp gelado, tá com tudo aí. Tudo bem, Felipão? Obrigado pela acolhida, cara. Satisfação tá aqui, turma. Muito bom tá de volta a essa mesa agora no modelo Black Ops, né, aqui da mesa de sinuca. Anderson igual, o Felipe um pouco mais tatuado que da última vez. Mas para mim é muito bom estar aqui, satisfação. Sou o Rafael, fundador do Novo Corretor, um movimento 100% focado na educação de corretores, gestores e donos de imobiliária. Então, há um ano estive aqui com você batendo um papo sobre futuro, sobre mercado, sobre educação. E hoje muita coisa mudou desde aquele nosso primeiro bate-papo. Estou há quase 2 anos já vivendo 100% da educação imobiliária. Já hoje longe da operação, longe ali da gestão de fato da locação e do marketing, que é o que eu fazia. E totalmente focado nessa educação de mercado que a gente sabe que é necessário para a galera que está ouvindo a gente de manhã, de tarde, de noite, no carro, ou seja lá onde estejam, né? A educação de mercado é sempre o que nos impulsiona a dar saltos na carreira. Então, que bom voltar para bater esse papo contigo aqui com o Anderson. É isso aí, vamos falar bastante coisa, muito conteúdo, algumas provocações, algumas novidades. Boa. Agora me conta aí, quando você veio, você ainda tinha um pé ali na Carisma, né? Na operação. Isso foi parte da construção do professor Rafael, te chamo assim, né? Porque a gente fala que você é professor, né? Sim. E hoje traz educação voltada para o mercado imobiliário. Mas dentro desse novo momento, onde você está 100% focado na evolução do mercado imobiliário, como através da transformação dos profissionais, o que você viu de diferente no mercado? Quais são as dificuldades quando a gente fala de educação, de levar a educação, principalmente quando a gente fala do corretor, da corretora de imóveis, não só do dono da imobiliária, do gestor, né? Mas do corretor, o que você viu nesses 1 ano e pouco já? Cara, vai fazer 2 anos agora em julho. 2 anos. Estamos gravando em abril, em julho de 2025, faz 2 anos dessa nova bolacha, né? Do CNPJ novo, do Novo Corretor de fato. O que você viu desse mercado nesse momento imerso seu? Cara, eu vi uma coisa que eu já imaginava. Primeiro, que o corretor não aprende vendas na escola. Então, por isso, é muito difícil a gente se inserir e, principalmente, o corretor sobreviver em vendas. Então, a gente sabe que o turnover ali, o momento em que muito corretor entra e sai do mercado, são os primeiros 3 meses, os primeiros 6 meses. O cara não persiste e nem subsiste, porque ele vem para o mercado com aquela ilusão de que ele vai vender grandes mansões, grandes empreendimentos ali de 2, 3 milhões em um mês. E isso é uma falácia, isso não é verdade. Sim. A gente muitas vezes começa vendendo Minha Casa Minha Vida, ou começa ali pelo aluguel, faz a sua carteira. Depois de 1, 2, 3 anos é que você vai ver um dinheiro legal mesmo como corretor, ou ascende para gestor, vai tocar seu próprio negócio. Mas o que eu constatei, Brasil afora, aí viajando hoje a trabalho, é que a gente não aprende vendas na escola e tão pouco, às vezes, aprende no TTI, porque o mercado educacional no imobiliário ele ainda é muito falho, assim como é o mercado educacional brasileiro, né? Então, pensa que a gente está cada vez tendo acesso a mais informação, mas cada vez menos saber o que fazer com isso. A gente abre a porta da geladeira para pegar alguma coisa e esquece. A gente pega o celular para pagar um boleto, vê 2 memes e daqui a pouco, nossa, o que eu ia fazer mesmo? Acaba esquecendo. Então, o que eu constatei foi, o corretor não aprende venda na escola, então ele vem para o mercado muitas vezes não tendo as habilidades fundamentais em vendas, gestão emocional, controle ali das próprias emoções, o que fazer com o dinheiro depois que você ganha esse dinheiro. E, ao mesmo tempo, no TTI, muitas vezes fica essa lacuna. Então, o cara, ele faz um TTI que é tipo CNH, né? Ele não paga para aprender, de fato, ele paga para passar na prova.
Então, depois que ele vai para o mundo real, ele vê que locação não é tão fácil quanto ele imaginava, captação não é tão fácil quanto ele imaginava, fechar a primeira venda sem auxílio de um mentor, sem um gestor experiente, sem alguém que o auxilie, não é tão fácil quanto parecia. E aí fica esse buraco, né, Felipão? O cara, ele vai para o mercado sem ter uma educação de qualidade, não foi ensinado a criar paixão por aprender na escola, lê menos que um livro no ano, e aí fica esse grande buraco entre os corretores que performam e a massiva maioria dos mais de 630 mil no Brasil que compram ali um TTI, vão para o mercado esperando que salve a vida deles, mas infelizmente acabam sucumbindo nesses 6 primeiros meses, porque não cria raiz no mercado exatamente por não performar. Então, é meio que o ovo ou a galinha. O cara precisa fazer dinheiro, porque ele chega em casa e pergunta, e aí vendeu, e aí vendeu, e aí vendeu, mas ele também não tem as habilidades necessárias para vender, e quando cai um lead bom, ele fica desesperado e deixa esse cara escapar. Então, o que eu constatei de São Paulo até o Nordeste, por onde eu estive aí nos últimos 2 anos, é que o corretor ele vai para o mercado sem realmente ter as habilidades práticas ali do que ele precisa, e aí muitas vezes ele desiste no meio do caminho. Como são qualquer empreendedores, né? O Sebrae prova isso, que uma empresa hoje no Brasil, ela luta para passar do primeiro ano, mais de acho que 60% não passa no primeiro ano. Então é a mesma coisa na corretagem. A gente vê bons corretores que poderiam ter sido bons carreiristas, mas infelizmente desistem antes de ver o resultado acontecer. Eu tenho uma teoria que no primeiro ano o cara está como corretor. Boa. Passou do primeiro ano, ele é corretor, ele virou o corretor. Porque se ele aguenta essa turbulência, essa parte emocional, porque é muito mais emocional do que outra coisa, depois de um ano ele é corretor de fato, ele não está. E aí tem um ponto importante, vou trazer aqui uma analogia. A minha filha Lara está com 4 anos, 4 anos e meio, e a gente está buscando algumas escolas para ela, né? Tá. Então a gente está olhando ali as melhores escolas, qual escola ela vai se adaptar melhor, tipo de conteúdo, tipo de ensino, como que as pessoas saem dali, nota de Enem daquela escola e tudo mais. Só que a gente está buscando isso para ela, né? Assim como a gente buscou uma faculdade, assim como a gente buscou treinamentos e cursos, eu concordo com você que a gente não aprende vendas na escola, nem no TTI, mas e o que a gente pode buscar para ter esse conhecimento? Porque se eu quero algo melhor, isso vira uma busca, né? E o que eu vejo no mercado hoje são pessoas que querem vendas, querem resultados, mas não querem a transformação. Ou não quer pagar o preço, né? Porque entre o que eu quero ser e o que eu tô fazendo tem um percurso meio árduo aí no meio, né? Então, e longo. Longo, cara. Eu vim pro mercado imobiliário em 2018 e eu só fui, de fato, voltar a veia de educador, que eu sou desde 2007, olha que loucura. Eu só fui voltar essa veia lá em 2021, bem tímido ainda, e o Novo Corretor nasceu em 2023. Ou seja, a gente ficou 5 anos sonhando um projeto de educação de dentro de uma imobiliária tradicional, e ficou, muitas vezes, pagando preço para entender o que tinha nesse movimento de mercado de educação. Então, vamos pegar... Poxa, a gente tem a galera lá do Cúpula. A gente tem o Água, Café e Chopp Gelado. A gente tem o PIV. A gente tem movimentos... Estava falando aqui do Paulo Angelim, que é um educador também grande aí de mercado imobiliário. Então, o que a gente tem no mercado que o corretor consegue beber dessa fonte e que realmente são pessoas que vieram de operações reais, que têm resultados comprovados, que realmente... fizeram alguma coisa que podem passar essa habilidade de fazer também. Porque talvez o Felipe seja ótimo em fazer algo, mas ele não saiba passar. Sim. Talvez o Rafael seja ótimo em passar conhecimento, mas ele não tenha feito nada também de resultado ali louvável. Né? Então, essa coisa da gente entender que o corretor ele tem que tomar cuidado para não ser ludibriado por muitos gurus que estão aparecendo, dizendo para ele de fórmulas mágicas, de comprar ali o seu Audi TT em 2, 3 meses, né? Mas, de fato, o que esse cara construiu ou em quais operações ele esteve, que ele ajudou a gerar mudança, a gerar transformações, que o corretor pode se ancorar. Então, poxa, o que o Felipe fez, o que o Paulo Angelim fez, o que o Rafael fez, o que a Cúpula fez, que me inspira a fazer algo parecido. Então é com essa pessoa que eu vou colar, é com essa pessoa que eu vou andar, porque no modelo de educação que a gente tem hoje, ficou muito fácil eu não aprender na faculdade, vendas, empreendedorismo, administração, porque eu posso fazer uma mentoria com um cara que foi diretor da Philco, com um cara que foi diretor da T-Systems, com um cara que foi diretor da Apple. Então eu consigo hoje acessar essas pessoas através da internet e aí a habilidade prática ela vale mais do que o currículo, né? Vocês estão vendo lá para Lara, currículo.
Poxa, então quando eu vou pesquisar, não tem como eu pesquisar outra coisa que não um currículo, Sim. porque eu tô vendo educação básica para minha filha. Então, cara, o que ela vai aprender, quais são as habilidades, qual é a metodologia de ensino. Então, vai ser uma metodologia que a criança vai colocar o pé na terra e aprender ali com base nisso, ou vai ser uma metodologia que ela vai sentar quadradinha, formal e... O feijão no algodão. Total, colocar o feijão no algodão e ficar vendo crescer, né? Acho que o corretor tem que entender primeiro o que ele quer ser. A gente bate esse papo antes aqui também, se ele quer ser um corretor que vai para alto padrão, se ele quer ser um cara que vai para econômico, se ele quer ser um cara que vai querer ser gestor, vai querer ter a própria imobiliária. Se ele quer ir para o lado de franquias, o mercado é muito vasto. Então, ele entender primeiro o que ele quer e com base no que ele quer, ele procurar mentores específicos naquele assunto. Então, se o corretor procurar a gente lá no Novo Corretor hoje para falar, olha, eu quero ser o cara do econômico, eu quero ser o cara dos lançamentos, eu vou falar, putz, você não tem que falar com a gente, você tem que falar com o Bidarra, que é um cara que é referência no econômico. Tem que falar com o Valdomiro Garra, né? Então, existem muitos players hoje que a gente consegue identificar como autoridades dentro dos seus nichos e o corretor que ele quer seguir carreira nesse nicho procura por um mentor específico. Então, tem que tomar cuidado porque às vezes aparece aquele cara com uma casa bonita atrás, com um carro legal e promete o método de vendas, matador, campeão, vencedor. Tá, mas campeão em quê? Vencedor em quê? De repente, campeão pro Anderson é ganhar 6 milhões. Campeão pro Rafael é colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz fazendo 2. Então, é muito do que o cara quer para ele escolher o mentor certo, né? Assim como é do que você quer pra Lara e pra educação dela, qual que é o método que vocês vão escolher para o que ela quer chegar. De repente, ela quer ser astro de rock. E aí a educação formal não vai ajudar muito, né? A gente vai ter que procurar escolas mais criativas, né? Vai ter que lançar ela em coisas mais rock and roll, em coisas mais diferentes ali. Então vai muito do que o corretor quer ser e qual nicho que ele realmente quer crescer. É dentro disso que eu indico um mentor mais específico para o que ele quer ser. E dentro dessa linha, você vê que a busca por conhecimento ela vem mais do gestor ou mais do corretor? Cara, total do gestor. Total do gestor. Acho que existe uma cabeça de índio e existe uma cabeça de cacique a ser desenvolvida, né? A cabeça de índio é assim, me fala o que eu tenho que fazer e eu vou lá e faço. Eu vou lá e performo. Então, massivamente a maioria da população brasileira ela aprendeu assim. Porque a escola, o que era a escola pra gente? Cara, você tinha um momento para entrar, você tinha uniforme, você tinha hora para sentar, você tinha um banho de sol de 20 minutos ali, que a gente chamava de recreio, e aí depois dava horário para ir embora. Então, basicamente, era a mesma metodologia de uma prisão, né? Você entrava, ficava em grupinho, todo mundo usava a mesma roupa, tinha um banho de sol, voltava, e aí se você fazia algo de errado, você tinha punição. Então, o modelo de escola tradicional é um modelo de cadeia, basicamente. Quando a gente olha para a figura do gestor, eu vejo que o gestor ele rompeu essa normativa. Então, o gestor ele é o cara que ele não espera ser mandado. O gestor de verdade, né? Não aquele cara que está ocupando um cargo de liderança, mas ele é só um corretor sem cabeça de cacique. O gestor que realmente tem as habilidades de gestão, ele vai atrás do próprio ensinamento. Então IA é a onda do momento. Ele vai estudar IA, cara. Ele vai estudar IA. A IA é a onda do momento. A IA é a onda. Então ele vai estudar IA e ver se serve ou não para a equipe dele. Ele vê que a equipe dele precisa desenvolver mais inteligência emocional. Então ele vai primeiro se desenvolver inteligência emocional para depois treinar a equipe. Então eu vejo que é muito mais fácil treinar o gestor. A gente até tem um projeto novo que chama O Novo Gestor, exatamente por conta da gente ter se dado melhor com a figura gestor do que corretor. Eu entrei no mercado como gestor, eu nunca fui corretor. Então, professor de formação, entrei no mercado como gestor, fundei o Novo Corretor sem saber que a gente se daria melhor com a figura do gestor. Olha que doideira. E aí a gente pivotou e tem agora o projeto Novo Gestor, que são encontros presenciais com gestores no Brasil inteiro. E eu vejo que o gestor ele tem essa veia, sabe, Felipe, de buscar mais. Provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo, ou eles são corretores que têm veia de gestor, que faz a própria gestão, que separa a conta PF da conta PJ, que tem reserva de emergência. Cabeça de empreendedor. Cabeça de empreendedor, espírito empreendedor, que é diferente de ser empresário, cuidar das próprias coisas, né, e tal. Mas o corretor padrão, ele tem essa cabeça ainda de cacique, cara. Tipo, ele espera ser mandado para fazer, ele não tem muito essa iniciativa que é do gestor, né? Eu tenho uma visão que é o seguinte, Rafa. O corretor, ele não busca conhecimento. E aí, cara, não é só pagar por curso, não é sobre pagar por curso. E que pra mim não é pagar, é investir, né? Ele não busca conteúdo, às vezes, de um podcast, cara. Né? E é um conteúdo que vai ajudar ele a viver do que ele trabalha. E aí tem um outro ponto que é, o gestor, ele cobra do corretor para ele se qualificar, só que muitas vezes o gestor não se qualifica. E quando ele se qualifica, ele não leva isso pra equipe. Então vira um ciclo assim, eu não faço.
Mas você precisa fazer, e quando eu faço, eu não passo o que eu aprendi. Então a gente vive num ciclo onde o mercado não busca qualificação. Cara, eu vou chutar um número bem alto aqui. 10% do mercado imobiliário buscam por qualificação. Seja de grandes eventos, sejam de treinamentos, ou sejam de qualificação de conteúdos online ou rede de network. E eu vejo que isso é um problema para o futuro do mercado imobiliário. Qual que é a sua percepção alinhando isso ao que você pensa sobre o futuro do mercado imobiliário? Cara, se a gente fizer a sua conta, o último número que eu tenho do Cresce São Paulo são de 630 mil Cresces pessoa física. Então a gente está falando de 6.300 profissionais que buscam realmente crescimento e conteúdos como esse, né? Se a gente pegar os grandes eventos de mercado imobiliário e colocar todo mundo no mesmo balaio, vai dar mais ou menos uns 6.300 pessoas. Só que as pessoas se repetem, né? O cara que vai em um evento imobiliário no começo do ano, ele vai no mesmo evento no final do ano. Então são as mesmas pessoas. A gente que vai nos eventos, a gente sempre encontra os mesmos parceiros, os mesmos colegas, os mesmos alunos, os mesmos mentorados, que são os caras que estão na pegada. Eu acho que tem uma diferença clara entre esse gestor de verdade e o cara que só está ocupando uma cadeira de gestão. Então, no Novo Corretor isso é muito nítido, cara. A gente recebe lead de gestores que ganharam a imobiliária do pai ou que herdaram ali a Zezinho Imóveis do tio, da avó, sei lá. E esse cara tá numa figura de liderança, mas ele não é líder. Ele não é gestor. Ele não fez nada de administração, ele não fez nada de empreendedorismo, ele não sabe o que é o Empretec do Sebrae, ele nunca viu um Canva do modelo de negócio, ele tem mínima experiência com gestão. Só que caiu no colo dele e ele tá fazendo. Também tem a figura do cara que ele foi corretor, ascendeu a gestão, só que ele ficou meio incomodado no começo e depois ele cansou de tentar mudar e se acomodou. Então é aquele cara que tá, sei lá, gerente de vendas por 10, 15 anos, mas você vê ele ainda tem aquela camisa meio surrada, né? Aquele cigarro derby que ele fuma 15 por dia, o cara meio empoeirado, assim. Ele também não busca conhecimento. Aí você pega os gestores que a gente chama de gestores de verdade no Novo Corretor. O gestor de verdade ele é o cara que ou ele é corretor e ele estudou pra caramba pra abrir a própria imobiliária, ou ele foi gestor de uma outra marca e tá lá como gestor, como diretor, e ele continua estudando pra caramba. Muitas vezes é ele quem puxa a orelha do dono pra, precisa contratar essa ferramenta, precisa ir nesse evento, vamos ouvir esse podcast, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Muitas vezes esse cara incomodado com a realidade da imobiliária, ou ele é um cara que veio de fora do mercado. Você falou algo legal, incomodado com a realidade, Total. não com a imobiliária. Não com a imobiliária. Que é muito importante, Não com a imobiliária. Na verdade, ele se revolta, cara, até um papo muito franco que eu tenho com o Leandro, que é meu sócio, que é CEO da Carisma, que quando eu cheguei no mercado, a minha indignação era, cara, eu vim do mercado de educação. Eu vim do mercado onde, na frente das escolas de inglês, a galera coloca caixa de som, bexiga, e faz mundos e fundos para gerar lead. Porque ninguém quer estudar no Brasil. Mas todo mundo precisa morar. Ninguém quer estudar, mas todo mundo precisa morar. E quando eu cheguei no mercado imobiliário, eu me deparei com muito lead. Eu não estava acostumado a ter tanto lead para trabalhar. E eu vi que o problema não era lead, era conversão. A ponto de não precisar prospectar, né? Pois é, cara. Então, não, cai no colo, né? Cai no colo. Na locação, por exemplo, cai no colo. Porque gerar lead é uma coisa e prospectar é outra, gente. Total. Pelo amor de Deus. Total. Então não precisa prospectar. Por quê? Porque gera muito lead, né? Uma imobiliária de 20 anos de estrada, só por ela estar no mesmo ponto físico do bairro, ela já gera lead sozinho. Porque as pessoas precisam morar. Ponto final. Não é porque a imobiliária é fera e tal. E aí eu me incomodava muito com isso. E aí eu lembro que eu levava várias coisas pro Leandro lá na Carisma na época. E ele comprava minhas ideias, cara. Isso era muito legal. Porque eu trouxe uma realidade de fora de quem não experimentava o mercado. E aí meio que a gente trocava a mentoria, assim. Eu dava mentoria pro Leandro sobre inovação, sobre educação, sobre tendências de mercado internacional, macro, que eu tinha vivido com grandes empresas. E ele me dava mentoria de mercado imobiliário. Pra você ter uma ideia, ele teve que me ensinar o que era espólio. Nunca tinha visto espólio na minha vida, a palavra. Eu ligava para as pessoas, no meu primeiro mês eu fazia prospecção ali de carteira inativa, eu ligava, oi, por favor, o senhor espólio? Não fazia ideia, cara, porque na educação nunca vendi para morto, né? Todos os leads estavam vivos. E no imobiliário, o Leandro me deu mentoria dessas coisas básicas, assim, me ensinou, cara, tudo que eu precisava e a gente ia trocando esses ensinamentos. Quando você faz oferta ativa, às vezes você pega uma galera que morreu. Viu? Total, velho. Pega o espólio lá do cara. E da educação não precisava, porque todo mundo que comprava curso estava vivo. Nunca teve inventário de curso de inglês, assim, pra fazer.
E aí é muito nítida essa visão do gestor que ele quer investir nele, ele quer investir na imobiliária e ele se abre a gestores externos, de mercados externos. E quando a gente olha para uma matriz de gestão, esse nível é muito estratégico. Uhum. O cara que ele é diretor, o cara que ele é C-level, o cara que ele tem uma cabeça ali de diretor bom mesmo, ele está muito aberto a conselhos externos. De consultores, de outros players, de pessoas de outros mercados, de amigos que ele ouve no churrasco. Ele fala, pô, esse cara tem uma escola de música, mas eu posso aprender algo com ele. E o cara que ele não é gestor de verdade, ele ainda está muito preso naquela realidade do mercado de que sempre foi assim, de que não vai mudar, de que a taxa de conversão é baixa mesmo e não há nada para fazer. Então, tem uma diferença muito clara entre o cara que é gestor, ele tem essa sede de aprender, ele tem essa sede de ir além, ele tá ouvindo o podcast até agora, e o cara que não, que ele só tem aquela cabeça de imediatismo, de querer fazer acontecer de fórmulas mágicas, que talvez seja o cara que até viu a thumbnail desse podcast, ou clicou os primeiros minutos, mas ele fala, deixa quieto, deixa eu ver esse outro cara aqui que ele falou que eu vou ganhar 7 milhões em 30 dias, deixa eu ir pra esse cara. Então é muito nítida essa diferença, assim, o gestor de verdade ele escolhe pagar o preço, né? Ele entende que é um cultivo. Mas eu acho que não é só o gestor, né? O corretor também, né? Quando ele quer evoluir, ele é o cara que investe muito nele. Tem uma reserva financeira para isso, né? É porque o corretor de verdade ele é gestor dele, né? Exatamente. Ele entende a corretagem dele como né? empresa, cara. Ele entende a corretagem dele como empresa. Então, quando a gente fala gestor, não necessariamente eu tô falando de um cara com 10, 15... O gestor do negócio, né? Perfeito, o gestor do negócio. Pô, o corretor gestor. E como que você vê o futuro dessa profissão? Pensando aí que hoje a gente tem inteligência artificial. Na verdade, hoje a gente tem o que a gente estava falando antes. A gente tem algumas empresas que tinham um modelo de tirar a imobiliária do jogo, e para eles tentarem tirar a imobiliária, eles se alinhavam ao corretor. Não deu muito certo. E aí agora a gente vê vários modelos de empresas que vêm para pegar um percentual da comissão, seja de vendas ou de locação. E aí entra inteligência artificial, entra garantidor e entra um monte de coisa, né? E aí a gente tem algumas empresas que vão vir para bagunçar a mentalidade de mercado imobiliário, muitas vezes não trazendo um resultado, mas trazendo bagunça. Bagunça no bom sentido, bagunça no ponto de atenção que a gente estava falando, tirou a atenção do cara de fazer o que precisa ser feito para colocar atenção numa solução que vai ser por um tempo, né? Mas isso impacta o mercado, né? Seja positivamente ou negativamente, mas impacta o mercado. Qual que é o seu ponto de vista pensando em futuro e pensando também nessas possibilidades que vêm para entrar no meio do jogo? Cara, meu ponto de vista é o que eu aprendi com você há 15 minutos atrás, né? Que o Volvo é o carro mais seguro do mundo. Por quê? Tem pouca distração, né? Talvez o futuro do melhor corretor ele seja do cara que menos se distraia. Porque a gente está numa era de tanta informação, de tanta novidade. Então, poxa, tem 1 zilhão de garantidoras de aluguel. Tem 1, 2, 3, 5 IA surgindo. Então tá todo mundo fazendo curso de inteligência artificial, tá todo mundo querendo usar o ChatGPT, o Gama, o não sei das quantas, o Gemini e tal, beleza. Tudo isso vai passar. E aí no mercado imobiliário, o corretor especialista, assim como o gestor que transforma esse corretor em especialista, ele ainda entende que o jogo é físico. Cara, não tem como. Você vai chegar na visita, precisa ser físico. Então, para a massiva maioria dos brasileiros que está comprando imóvel pela primeira vez, ou que está alugando e não faz ideia do que é uma lei do inquilinato, o cara não lê o contrato. Ele não lê. Você acha que ele lê, mas ele não lê o contrato. Ele sai assinando e tudo bem. Para a massiva maioria desses brasileiros, a gente vai ter um mercado que ainda depende do offline, ainda depende da construção de laços de confiança, de olhar no olho, apertar a mão e tomar um café. E isso nenhuma startup vai resolver. Olha aqui. Não tem como, cara. Olha o que aconteceu aqui. Eu vou até te mostrar e vou falar para vocês aqui. Obviamente que eu não vou dizer quem é, mas é uma pessoa de mercado. Não é do mercado imobiliário, mas trabalha numa empresa que gera serviço para o mercado imobiliário. Ok. E olha que legal. Essa pessoa ela me mandou uma mensagem hoje falando o seguinte... Essa vez meu contato com você é para algo mais pessoal. Eu sei que você trabalha na Zona Leste e pensei em você para me ajudar em uma situação. E aqui ela contou a situação que perdeu um ente da família, né? E agora eles estão querendo vender um imóvel. Mas eu queria saber se conhece algum corretor que possa conduzir essa venda com um forte envolvimento emocional. Caraca, muito específico. Muito específico. Como é que você fala isso pra IA? E aí, enfim, assim... Eu me coloquei à disposição, já marquei inclusive para sábado ir fazer esse atendimento com algum corretor nosso, porque eu não vendo, né, mas eu acompanho o corretor.
E aí eu penso, inteligência artificial iria atuar em cima disso? Cara, eu acho que vai chegar um nível... Primeiro, acho que é legal estabelecer que eu gosto de IA. Eu gosto bastante eu de também IA. gosto. Por Isso mais é legal que todo mundo estabelecer. Ó, por mais que todo mundo, e você inclusive é um cara que fala que eu sou muito cético e pé da vida com essas coisas, eu não sou, eu gosto. Eu gosto e uso pra caramba, velho. Eu só sou... A gente pode entrar um pouco mais a fundo o meu pensamento sobre não só a inteligência artificial. Eu acho que esse ponto tem que ser bem claro. O meu ceticismo não é só sobre a IA, é sobre outras ferramentas também, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. É que, entenda que assim, esse atendimento, eu acredito que vai chegar uma hora... Sabe aquele Eu, Robô? O filme que tem os humanoides lá e tal? Cara, eu boto muita fé que a gente tá muito perto daquele negócio. Muito. Tipo, sei lá, 5, 7 anos, talvez. Nós somos a geração que vamos ver isso. Então, isso me assusta e me motiva ao mesmo tempo. Nossa geração é muito louca, né? Cara, muito louca. Viu nascer e morrer o disquete, o CD, o pendrive. Vai ver esses raios desses humanoides. Viu guerra. Loucura, Eu falo que eu ensino a minha filha... Eu ensinei a minha mãe a usar tecnologia, celular, essas coisas, e eu proíbo a minha filha. Numa mesma geração, né? Eu dei corda pra minha mãe. Ó, mãe, o WhatsApp aqui facilita, não sei o que lá. E hoje a ligação da minha mãe é por WhatsApp, né? Pra você ver como já tá tão inserida. Mas eu proíbo minha filha de ficar na tela há muito tempo. É muito louco. É muito louco. É muito louco. Então, eu acho que a gente vai ver esse lance do robozinho humanoide. Eu acho que é muito possível de daqui a pouco estar inserido. Da mesma forma que a gente tem o robozinho aspirador, que você tá lá sentado e ele passa aspirando sua casa. Eu creio que a gente vai ver ainda esse robozinho humanoide entrar nas casas e fazer. Se não a nossa, a de alguém. Se não a nossa, a de alguém. Olha só pra eu não perder o fio da meada, eu tô tipo o Silvio Santos novamente. Cara, e isso são tudo dados, você sabia, né? O robozinho que limpa a sua casa, ele manda informação dizendo qual é o tamanho da sua casa, o que você tem na sua casa, pra isso virar anúncio depois. Poucas pessoas sabem disso, Rafa. Mas os robozinhos que limpam casa, eles sabem até objetos que você tem na sua casa. E aí quando aparece um comercial, você fala assim, nossa, eu pensei, apareceu, não. É porque hoje a galera tem muita informação pra te mandar anúncio. É assustador, né? É assustador. É assustador você que tá nos ouvindo saber que a sua Alexa ouve tudo que você fala perto dela. Exatamente. Né? Aquele cara que... Pessoal que se empolgou numa sexta-noite aí no sofá de casa, ela ouviu, tá? A Alexa tá bem assustada, né? Não tenha dúvida, tá? Mas eu vejo que, cara, nesse sentido, Felipão, a gente vai ver um futuro muito inovador e muito promissor e vai ser muito legal. Mas também vai ser meio assustador, por exemplo, num atendimento desse, né? Com tanta profundidade. Eu poderia mandar um robozinho humanoide no sábado para atender essa pessoa que te mandou mensagem. Eu poderia, mas daqui 5, 7, 8, 10 anos, será que essa pessoa que perdeu um ente querido e quer uma demanda tão quente, tão humana, ela tá pronta para chegar na porta do imóvel ou na imobiliária e encontrar o tal do robozinho? Esse é o grande ponto. Então, eu acho que as ferramentas, as inovações, elas podem ser muito legais a depender do uso, né? É a faca na mão do cirurgião e na mão do assassino. Então, a depender do uso vai ser muito legal, vai ser muito bom. Mas, em outros casos, a gente tem que ter bom senso e entender que não. Então, o que eu vejo para o futuro do mercado imobiliário é meio que um efeito paleteria dessas empresas que surgem, assim. Várias vão não subsistir no mercado, várias vão morrer pelo caminho. E quando a gente nasceu com o Novo Corretor, a gente tinha plena ciência disso. Então, a nossa preocupação foi fazer uma transição tranquila da minha gestão para a fundação da empresa, ter um fundo de caixa, garantir que a minha vida pessoal tivesse resguardada antes da gente ter um empresário pobre e uma empresa rica. Então, a gente foi muito meticuloso assim, nesse sentido de virar a chave. E eu acho que o mercado, às vezes, esquece um pouco de ser meticuloso nesse sentido, de olhar para a inovação, pisar na inovação, mas também ter um pé de e se isso der errado? E se não virar? Tomara que vire, né? Que legal, vai acontecer. Mas e se não acontecer? Pô, o robô é ótimo, é maravilhoso. Mas e se virar o Eu Robô lá e eles vierem dominar o mundo inteiro, né? Acho que é o que a gente tá essa falando, é a pira, né? Aqui a gente tá falando de inteligência artificial e eu até vim abrir aqui para não deixar de fora. Porque quando a gente fala de atendimento de inteligência artificial, hoje a gente tem a Maia, tem a Laís e tem a Morada IA que tá chegando agora. Eu vim até constar aqui no site do Cúpula que eu vi que eles são patrocinadores. E, cara, todas essas soluções são soluções excelentes, que dão um belo de um atendimento. E são soluções de IA, né? Mas existe o desafio também do corretor conseguir alinhar isso ao seu atendimento, né? Cara, a gente usa uma IA aqui na imobiliária. E eu peguei um atendimento dela que foi sensacional. Ela foi entender o negócio do cliente para oferecer ponto comercial.
Cara, Rafa, me fala um pouco mais do seu negócio aí. Ela fez uma triagem do cara. Cara, absurdo. Qualificou absurdamente. Absurdo. Entendeu? Mas aí a gente tem aquele desafio, tá? Eu vou lá, dou um atendimento super rápido, entendo isso e na passagem de bastão eu tenho um problema. E esse problema é mercado, cara. Não tô falando de minha imobiliária, da imobiliária do... É mercado. Você sabe, você vive, você sabe que esse é um problema de mercado. E aí, como que a gente utiliza isso pensando, cara, eu sou uma imobiliária, eu vou investir na tecnologia para eu ser a empresa da inovação, mas como que eu fico alinhado com isso, com aquele jeito do corretor ainda tratar o lead como volume, como o próximo lead, e isso se perder nessa passagem de bastão? Quando eu era músico, meu professor falava pra mim que músico bom com instrumento ruim fazia milagre. Mas músico ruim com instrumento bom não saía som nenhum. Porra nenhuma, né? Porra nenhuma, cara. Então acho que é a mesma coisa. Você pode ter uma IA fantástica, ela vai fazer um pré-atendimento, uma qualificação, ou até em outras instâncias, né? A gente tava falando, como lá no Novo Corretor a gente tá usando IA para fazer nosso financeiro. Tá sendo incrível, assim, tá sendo muito legal a parte operacional. Mas quando ela passar a bola, quando ela tocar a bola pro profissional, que seja um corretor para seguir com a visita, que seja um corretor para qualificar melhor e entender a demanda antes da visita, para aprofundar na análise de crédito, ou seja um operador financeiro para pegar esses dados que a IA está lançando e gerar insights, fazer um corte, uma redução de orçamento. Quando essa IA tocar a bola, tem que garantir que tem um músico bom do outro lado, porque senão você está dando a melhor guitarra do mundo na mão do Zé Ruela. Então, a grande sacada é que a IA ela vai resolver várias dores e vai gerar outras novas. Então, de repente, um corretor que eu nem sabia que ele é mais ou menos, eu descubro por quê. Porque o primeiro atendimento da IA tá vindo a milhão e todas as bolas que ela toca para esse corretor, elas não vão para frente. Ou o contrário, eu descubro que um cara que era muito bom, ele não tá sabendo lidar com ego, ele não tá sabendo pegar essa bola que a inteligência tá tocando para ele e ele tá refazendo todo o trabalho dela do zero, ou ele tá mandando link, ele tá tendo aquele comportamento, né, operacional ali padrão de um corretor. Então, acho que é um estagiário. A IA, no nível que a gente está hoje, ela nada mais é do que um estagiário da imobiliária, do corretor, da assistente financeiro, de todos os players ali envolvidos dentro da imobiliária. Você tem que saber usar como um estagiário. Se você usar simplesmente como uma ferramenta que ou você acha que vai resolver sua vida, ou você acha que não faz diferença nenhuma, você tá dando pérola aos porcos, né? Então, é muito, muito louca essa realidade que a gente está ainda se adaptando com a inserção desses players. Vou fazer uma pergunta meio provocativa aqui para te colocar em maus lençóis. Você, pensando num cenário desse assim, cara, na verdade não é uma discussão, abrir uma discussão aqui. Eu tenho lá a IA que faz um ótimo trabalho, seja, sei lá, qual IA que você escolher, seja a Morada, a Laís, a Maia, qualquer uma delas aí, que vão fazer um trabalho bem legal. E aí chega na hora de passar o bastão. Você acredita que seria melhor passar o bastão para o corretor com melhor conversão ou deixar isso aberto para uma roleta? Já que é um lead com um custo operacional maior, porque tem um custo da inteligência artificial no meio disso daí. Cara, eu acho que os dois, dependendo do modelo de negócio da imobiliária, se ela só trabalha com roleta e não tem nenhum tipo de sistema de clube dos campeões, não tem nenhum sistema de ranking, de pontuação, e isso é muito comum. Cara, das 77 mil imobiliárias que a gente tem no Brasil, quantas será que tem um sistema estruturado de ranking trimestral, clube dos campeões, reunião semanal, pontos, número de venda, número de visita? Então, quantos são bonificados por meritocracia e quantos simplesmente rodam na roleta? Então, acho que é até legal para quem está ouvindo a gente levar isso para dentro de casa e colocar no papel e olhar um pouco ali para a própria realidade. Se você é uma imobiliária que só trabalha com roleta, cara, não tem jeito. Você vai implantar a IA e jogar esse cara na roleta. Se você é uma imobiliária que tem uma meritocracia e esse lead é mais caro, esse lead vem aquecido e ele vem de uma estagiária, que é essa IA, eu jogaria meritocraticamente no cara que performa mais. Então, em sumo, né? Para não ser demagogo aqui, se a imobiliária tem ranqueamento, eu jogaria no cara que mais merece. Jogaria na meritocracia. Se a imobiliária não tem, eu jogaria na roleta. E aí, quando você pensa em meritocracia, é pelo cara que performa mais, não teoricamente converte mais. Cara que performa mais. Porque tem um cara que atende muito lead, performa muito, que atende muito, só que a taxa de conversão dele é baixa. E tem um cara que tem uma taxa de conversão alta, que são coisas diferentes, tá, gente? O cara que performa é uma coisa e o cara que tem conversão boa é outra.
você daria pro cara que performa? Eu daria pro cara que performa. Tem 2 exemplos da nossa carteira que eu acho que é legal da gente olhar dessa forma. Tem uma imobiliária que a gente atende em Campinas, que é a Bonon e Amaral, muito legal. Eles têm um funil muito bem definido e pontos que o corretor ele angaria ali a cada etapa do funil. Então eu tenho o cara que é bom de primeiro atendimento, eu tenho o cara que é bom de taxa de conversão em agendamento, visitas realizadas, o cara que é bom de proposta, e ele vai somando pontos nesse clube dos campeões. Então esse cara, pode ser que essa semana eu esteja melhor do que você, a gente é da mesma equipe, semana que vem você está melhor do que eu. Então, essa semana eu vou pegar os leads que veio da IA, semana que vem vai ser você. Isso é legal porque é muito dinâmico. Semanal. Da mesma forma, isso acontece mensal lá na Aliança, em Guarulhos. A gente está com 100 corretores lá na Aliança, 4 equipes de vendas e também o corretor lá ele é bonificado por trazer cliente na imobiliária, ele é bonificado por uso de sistema correto. Sou fã da Aliança, viu? Aliança é fera, velho. Abraço pra turma da Aliança aí. Agora a gente está bonificando o cara por consumo de EAD, que a gente tem um EAD lá, que é a Universidade Aliança. O cara, quando ele faz os cursos da universidade, ele pontua no ranking de campeões. Então, mês a mês, a gente faz ali o trio, né, o tripé dos vencedores no ranking de campeões. E aí o que conta? Conta todos esses micro-índices e o macro-índice, que é a venda, claro. Então, por que é legal você ter esses sistemas de ranqueamento e aí você fomentar que esses leads da IA vão para esses caras? Porque, naturalmente, cria uma competição interna saudável, cria uma meritocracia e que não depende somente da conversão final. Isso é muito legal. Por quê? Porque se o corretor ele olha só para a etapa do fechamento, cara, ele fica buscando venda, ele chega em casa e ouve, e aí vendeu, se frustra, mas ele não consegue fazer uma análise mais complexa do funil dele, né? Pô, quanto ele agenda, quanto ele realmente visita, quantos follow-ups ele dá, quantas vezes ele fala com o lead antes de desistir. Então, tem toda essa esteira no meio que lá na Aliança a gente conseguiu bonificar no Clube dos Campeões e ainda inseriu essa questão de presença em treinamentos, presença em reuniões, consumo do nosso EAD. Isso funcionou muito bem assim. Então, eu jogaria esses leads da IA no cara que ele tem meritocracia se já existe um modelo de negócio na imobiliária focado na meritocracia. Putz, não existe. Joga na roleta, não tem o que fazer. Eu tive até uma grande ideia aqui agora, nesse bate-papo nosso. É por isso que é bom ouvir podcast, né? E, cara, muito bacana. Eu também parto desse princípio e confesso que eu vou testar aqui a questão de meritocracia para atendimento de inteligência artificial. Uhum. Hoje, como que a gente fez a divisão? A IA ela atende só locação, por conta de volume de lead. Tá. Né? Então, eu não quis colocar na operação inteira, porque eu sou um cara que alguns chamam de céticos. Mas ele tá bolado com o negócio do cético, Anderson. Mas eu gosto de testar. Tudo que eu trago de inovação, eu testo em algum braço da imobiliária. Eu não testo na operação por inteiro. Porque eu penso que pode comprometer resultado, né? E eu não consigo analisar e escalar. Então eu pego um pedaço da operação e falo assim, eu vou colocar em uma unidade, vou colocar em um segmento, e aí eu vou testando e validando. É um MVP que você faz numa fatia, né? E aí eu fiz isso com a IA, onde ela colocou... onde ela está atendendo somente locação. Por que locação? Por conta do volume de lead. Então agora eu estou pensando em outras possibilidades para venda de terceiro, né? E futuramente para lançamento também. Então eu penso nessa estratégia de trazer alguma coisa baseada em performance e taxa de conversão e pensando também futuramente, por que não, o lead mais caro se não deveria ir para o corretor que tem mais performance ou melhor conversão. Mais performance também eu acho delicado, que é o cara que às vezes vai atender mais, né? Mas o cara que ele tem mais conversão, talvez seja um mérito dele receber o lead que é mais caro, né? Porque talvez ele é um cara que ele vai dar mais valor para o atendimento na ideia de converter mais. Acho que tem que tomar cuidado com o panorama, o de cima sobe e o de baixo desce, né? Tem que ter essa sabedoria, cara, entre bonificar quem tá sendo bom e meritocraticamente fomentar que outros também sejam, mas ao mesmo tempo também dar pista pro cara que tá começando, o cara que tá vindo de baixo, chegar nesse cara. Sim. Às vezes as imobiliárias erram nisso, né? Você vive muito isso também, de às vezes pisar e o cara errar. As imobiliárias erram em penalizar, na verdade. Exato. Né? Na verdade, você tem que criar um plano, um desenho onde as pessoas possam se inserir. Então, beleza, se eu vou pela linha de que eu recebo os melhores leads, meu melhor lead hoje é placa. Tá, quem vai atender placa? O cara que converte mais. Exemplo, tá? Tô trazendo algumas ideias aqui. Pode ser, o melhor lead pode ser do seu site, pode ser de um portal, enfim. Cara, pega lá o seu lead mais caro, ao invés de você colocar na mão do cara que não converte tanto, que tá desperdiçando o lead, que ele quer o próximo, tenta dar pro cara que converte mais.
Vamos ver se você não Vê vai... o que acontece. Porque assim, aí a gente tá pensando no custo. E aí quando eu falo de custo, foi o que eu falei lá atrás. Não é que eu sou cético com as soluções inovadoras. É porque a maioria delas, a grande maioria delas, vem para dentro do negócio para te gerar custo. A solução fica meio que escondida. Ah, beleza. Eu faço lá 40, 50 locações por mês. Coloquei uma inteligência artificial, eu continuo fazendo o mesmo resultado. Ou seja, eu só tenho um custo a mais, eu não tenho um volume de negócios a mais. Então, quando eu falo sobre essas coisas, é porque eu penso muito na conta final, cara, na última linha da DRE. O que me sobra? Porque o que me sobra é o que vai fazer meu negócio crescer, o que eu vou fazer outras unidades virem, o que eu vou dar plano de carreira. Isso para mim é importante. É a meta financeira. Então, quando eu olho para uma solução, eu penso assim, cara, isso vai me roubar dinheiro ou isso vai me trazer mais volume de negociações. Então, não é que eu sou cético para esses negócios, é que eu penso muito na linha financeira, cara. E eu acredito, Rafa, que poucas pessoas pensam dessa maneira. É que é saudável ser cético, porque se a gente olhar para... Vou viajar aqui agora, tá? Mas minha formação é em sociologia. Minha formação pedagógica é em sociologia. Então, se a gente olhar para a filosofia clássica, o ceticismo eram os caras que não aceitavam qualquer coisa que falavam para eles. Porra, então ser cético hoje em dia é uma natureza muito boa, porque a galera que tá nos ouvindo pode sair ouvindo e acreditando em tudo, ou pode sair ouvindo e falar assim, não, o que esse maluco desse Rafael e desse Felipe estão falando aí? Será que eles estão certos? Cara, e essa é uma característica muito boa nos nossos tempos, porque antes da gente entrar aqui, eu tava tomando um café ali em cima e lendo um newsletter que falava que a gente tá lendo mais, só que absorvendo menos. O brasileiro tá lendo menos de um livro por ano. Eu acho isso assustador. Como professor, eu acho isso assustador. A gente não conseguir finalizar um livro por ano. Cara, é muito assustador como nação. Então, nesse sentido, se eu tô tendo mais acesso à informação, mas eu tô absorvendo mesmo, o ceticismo é bom. Porque eu tô duvidando da informação que eu vejo. O que a galera que nos ouve tem que questionar, né? Você tá vendo todo mundo colocando IA, você tá vendo todo mundo colocando garantidora, você tá vendo todo mundo trocando de CRM, você tá vendo todo mundo indo no evento A, B e C. E aqui eu vou abrir o leque total pra gente não olhar só pras IAs, né? Você tá vendo o pessoal pagando gestor de tráfego, você tá vendo o pessoal insistindo no Instagram, e você tá fazendo sem se perguntar, é pra mim? É pro meu negócio? Então, acho que é um alerta muito legal que a gente pode fazer para quem nos ouve, nesse sentido de gestão, seja você corretor independente ou dono de imobiliária, se as soluções que estão aparecendo na sua timeline são para você. Porque pra gente, por exemplo, do Novo Corretor, cara, a gente no começo trabalhava muito com tráfego pago de rede social. Hoje a gente faz zero. E é uma boa análise, porque assim, vamos pegar o exemplo da IA de novo, de atendimento. Qual que é a função da IA? É gerar um pré-atendimento. Uma pré-visita. Um interesse da visita. E galera, esse interesse da visita ele é muito quente, tá? Então a IA prepara muito bem esse caminho aí. Agora sim, para você ter uma IA e entender se é funcional para você, primeiramente você precisa entender qual que é a sua taxa de agendamento de visita. Perfeito. Talvez não seja um problema. Talvez o problema seja a minha conversão para proposta. Exatamente. Então assim, se você é uma imobiliária que tem uma boa taxa de geração para visita, cara, talvez a IA não é para você. Cara, agora eu tô convertendo baixíssimo, 2, 3% para visita. A IA é para você. Urgente. Então, assim, primeiro você tem que entender e analisar o seu negócio para entender qual é a solução que cabe ou não. Muito, muito bom o que você falou. E eu acho que falta isso da gente entender esses direcionamentos, né? Então, falta, porque como a gente tá numa era em que a informação é muito rasa, eu pego essa informação e adoto. Eu não paro para fazer uma análise mais profunda se eu preciso, né? Então, esses dias eu fiz um curso de inteligência artificial porque eu queria entender mais esse cenário macro. Cara, eu vejo muitos alunos nossos no Novo Corretor usando. A gente hoje tem uma comunidade de mais de 30 gestores que estão comigo a cada 15 dias e eles trazem muita dúvida nesse sentido. Então, eu precisava me formar melhor sobre essa situação como um todo. Então, fui fazer um curso de segunda a quinta-feira, 2 horas por dia, que eu precisava me aprofundar sobre ChatGPT, Gemini, Copilot, Gamma App, prompts, por que não, no code, toda essa parada que eu não fazia ideia do que era, eu fui me aprofundar um pouco. E também bati um papo com o nosso amigo Jota Batista lá, que é um cara que é referência. Tem até um livro, né? Pô, a gente ficou um bom tempo falando sobre isso. O Jota me ensinou a usar o ChatGPT de uma forma majestosa lá. Obrigado, Jota. Arrumou um funcionário pra gente lá no Novo Corretor. E o que acontece, cara? Eu vejo que se a gente sai implantando sem pensar, você, como você disse, não percebe se é uma dor do seu negócio. Sim. Então, poxa, eu vou sair fazendo. Igual eu da mesma forma que você é cético, a gente tá brincando com o negócio da IA, eu sou com a coisa da rede social.
Porque eu vejo muito corretor se matando, cara, de fazer arte no Canva, se matando de fazer Reels, de gravar isso, de gravar aquilo, de querer viralizar, quando na verdade se ele fizesse 30 ligações por dia para a base de leads inativos, ele tiraria 10 conto a mais no mês. E cara, tá ali, a base de inativos dele tem 500, 600, 800 pessoas e ele não repesca nenhuma delas. Cara, então, tá dentro de casa a solução. O primeiro episódio dessa nova temporada foi com a Bruna, que é corretora campeã aqui da DF, e a gente falou muito sobre follow-up, que ela é muito boa em fazer follow-up. Ela é uma corretora que dificilmente você vai ver ela falando assim, puto, o mercado tá ruim. Ela fala assim, não, cara, deixa eu... É lançamento agora? Então eu vou vender lançamento. Perfeito. Ela busca, né? Mas ela trabalha muito base. É legal isso que você falou, de olhar pra base, ao invés de olhar só para as redes sociais. Porque afinal de contas, assim, ó, você entrou no mercado imobiliário pra quê? Pra vender. E por que você tá fazendo outras coisas? Exato. Né? Não, e talvez seu lead não esteja no raio do Instagram, cara. Por que a gente abandonou o Instagram? Se você for no Novo Corretor, você vai ver claramente essa minha palavra abandonou. A nossa taxa de conversão era de 0,5% a 2% lá. O melhor lançamento digital que a gente fez por Instagram deu 1,9% de conversão final. Eu ficava revoltado, cara. Eu queria morrer. Eu ia na sacada de casa, assim, xingava até o último minuto, porque 1,9% pra mim é inadmissível. Inadmissível. E quando a gente foi para eventos presenciais, a nossa taxa de conversão transita de 10% a 30%. Cara, então peraí. Eu posso gerar 500 leads no digital e converter 1,9%, na melhor hipótese, que a gente já converteu 0,7%, e é ridículo. Ou eu posso organizar um evento presencial, ou ir palestrar num evento presencial, ou patrocinar um evento presencial, em que a minha taxa de conversão mínima é 10%. Poxa, pra mim é uma escolha clara como água. Então eu prefiro ter 200 leads de um evento presencial do que 500 vindos de uma rede social. E ponto final. Eu prefiro ter 100 leads qualificados de gestor, dono de imobiliária, de um evento que eu palestrei, do que 1000 leads de um lançamento digital que a gente fez. Cara, pra mim é claro como água. Só que o que a rede social traz que é muito atrativa? Aquele bendito coraçãozinho na tela. Cara, aquilo é um afago no nosso ego, aquilo é um shot de endorfina na nossa cabeça que você quer mais, cara. Segundo Freud, a gente faz tudo pelo ego, né? Pois é. E segundo no budismo, eles dizem que a fonte de todo mal é o ego. Então olha que louco, cara. O corretor, ele tá lá se matando de fazer reel. Você que tá fazendo Canva, larga aí, pelo amor de Deus, vai repescar lead, né? Porque muitas vezes a solução tá dentro de casa. A Bruna, campeã do trimestre, aí acabou de trazer isso pra gente. E só pra finalizar, eu gosto de ser cético. E eu gosto de ter pessoas, inclusive você é uma das pessoas que vira e mexe, eu faço pergunta, o que você tá usando, o que você acha de tal coisa? Exatamente pra eu ter pessoas pra discutir e me trazer novas visões sobre aquilo lá. Porque eu acho que eu não gosto de ter uma visão única. Eu gosto de sempre ser provocativo para trazer novas visões e possíveis soluções para o meu negócio. Então, eu gosto de ser cético por conta disso, que eu acho que o ceticismo ele traz discussões que dão direcionamentos positivos, né? É a base da sabedoria, é a dúvida, cara. Exatamente. Você não pergunta, você não cresce, então... Agora você fazendo palestras aí pelo Brasil, eventos, imersões, o que você tem visto aí, cara, que tem te chamado a atenção? Cara, eu gosto desse lance assim de viajar Brasil palestrando. Eu gosto de pegar a cultura um pouquinho de cada lugar. Então, ano passado eu fiquei em 9 cidades do Nordeste. Rodei o Nordeste fazendo palestra. E eu aprendi uma coisa com o nordestino que é muito legal, que é a questão de ir direto ao ponto nas coisas. Eu sempre cresci assim no meio de empresários e de diretores aqui na capital paulista. E acho que esse meio Faria Limer, ele deixa a gente muito cheio de dedos. Ah, porque eu vou te mandar o invite, eu vou ver a proposta e a nossa viabilidade e tal. Budget. Cara, o budget, não sei o quê. E o nordestino não. O nordestino, meu amigo, isso aqui é R$10. Você quer ou não quer? Não quer, valeu, tchau. Então, foi muito legal essa questão de pegar um pouco da cultura de cada lugar. A gente tem um aluno no interior de Ceará lá, que vai ser até case de sucesso agora no Cúpula, em maio, que é o Daniel, lá da Guaramiranga Imóveis. Muito legal a cultura deles, cara. Ele e o pai, numa imobiliária de 24 anos, num município de 6 mil habitantes. E os caras faca na caveira, assim, de venda. Pra você ter uma ideia, eles dão uma cachaça quando o cara fecha a venda. E aí um desembargador lá da cidade chegou pro pai dele e falou assim: ô Zé, faz um tempo que eu venho aqui, você não me oferece mais cachaça, o que tá acontecendo? Você ficou com o coração duro, né? E aí o Zé virou pro desembargador e falou: não, cachaça é só pra quem compra, cara. Faz muito tempo que você não compra, então você tem que vir aqui e beber água só. Da lata, cara. É isso? Tipo, tá nem aí que o cara é desembargador, o cara é político, na lata. Isso é muito legal do povo nordestino, cara. Aprendi muito rodando o Nordeste. Já quando eu fui pro Sul, quando eu estive no Rio Grande do Sul, Curitiba também, Florianópolis um pouco menos, mas o que eu vi da galera do Sul é que eles são extremamente profissionais e levam muito a sério a questão do que você vai se propor a fazer pra eles.
Então, um exemplo prático. Fui treinar uma imobiliária em Curitiba. Cara, antes de eu pisar na imobiliária, o gestor quer saber de cabo a rabo todo o conteúdo programático do treinamento. Tá bom, Rafael, então eu vou abrir a minha casa para você falar com os meus corretores, você vai vir aqui falar com os meus gestores o que é o treinamento. O que você vai falar nesse treinamento de vendas? O que você vai trazer nesse treinamento de marketing? Eu quero tópico por tópico, cada linha do que você vai falar. Então, eu acho esse zelo do sulista assim, com o negócio muito legal. Então, acho que a parte mais rica de rodar o país conhecendo culturas é que é meio Highlander, né? Você pega um pouquinho de cada um ali e vai se moldando. Então, eu acho que eu melhorei muito como empresário e muito como gestor por absorver um pouquinho de cada um assim que eu tô trocando. Então, sou muito grato a essa questão. Esse ano tem bastante coisa também. Agora, mês que vem, tem Curitiba. Em maio tem Cuiabá, tem Salvador no segundo semestre, tem várias praças que eu vou rodar também que eu tô ansioso para aprender um pouquinho com cada povo, assim, com cada cultura. E a parte ruim disso tudo, o que você tem visto que não é positivo? Que não é positivo? Cara, a parte ruim é que o mercado imobiliário, não importa se é em São Paulo, se é no Amazonas ou se é em Curitiba, ele vem dessa dor de não ter aprendido vendas na escola, né? Então, é muito triste a gente ver que é um mercado multimilionário, é um mercado que movimenta o PIB gigantescamente, mas ele ainda é um mercado que socialmente ele tem fama de lorota. Ele tem fama de corrupto, ele tem fama de, vai me passar pra trás. Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu lembro que a minha sogra falou assim, cuidado, hein, que ele é corretor, hein? Vai te passar a perna, hein? Esses caras aí, corretor é tudo pilantra. Eu nem corretor era, pra você ver, né? Mas trabalha no mercado imobiliário é corretor. Leva fama. Então, socialmente, a gente ainda tem assim, uma fama muito ruim do corretor. E quando eu viajo nos lugares Brasil afora, eu sempre gosto de tomar um café, ou de quando eu vou almoçar em algum lugar, eu sempre gosto de tentar puxar papo com o pessoal local, fora de mercado imobiliário, para entender o que eles pensam sobre o corretor. Então, normalmente, quando eu tô tomando um café, eu falo assim, vocês estão aqui no bairro faz tempo? Quanto tempo tem a cafeteria? Eu tô na cidade por conta de um evento imobiliário, eu vim visitar uma imobiliária. Como é que é o mercado imobiliário aqui? Eu solto no ar assim e vejo as respostas que vêm, né? E infelizmente, cara, para a maioria da sociedade não corretora, não imobiliarista, a gente ainda é visto como um mercado sujo, como um mercado amador, como um mercado que não garante seu respeito. Então, uma das missões do novo corretor é exatamente restituir o prestígio que a profissão merece. Porque quando a gente faz uma venda, cara, a gente ajuda o cara do carreto, a gente ajuda o cara da floricultura, a gente ajuda o cara dos móveis, a gente ajuda o porteiro, a gente ajuda, cara, o tanto de players que tem ali na órbita de uma transação imobiliária, seja uma compra, uma venda, uma locação. É muito bonito esse trabalho de lidar com o lar das pessoas. Mas, infelizmente, até batendo um papo com o Zé Roberto lá na Lelo, quando eu tive a chance de treinar o time dele, ele me falava que ele sente falta da década de 70. Que era a década em que os corretores eles eram altamente vistos como figuras de respeito, como figuras de prestígio, e ainda tinha pouco corretor no mercado. Então, eu acho que eu sou um sonhador nesse sentido, eu sou um otimista, acho que a gente está caminhando de volta para essa questão do prestígio, do corretor como alguém valorizado, como alguém que é bem visto. Ricardo Martins, Ayrton Larvini, Augusto Braga, outros players puxaram essa veia nas redes sociais, né, propaganda e tudo mais, de elevar de novo a profissão a ser uma profissão desejada. E eu acredito que uns 10, 20 anos a gente tenha de novo esse prestígio, mas para isso é preciso limpar um pouco dessa sujeira que surgiu, né? Então, o lado ruim é ver ainda a profissão vista como uma subprofissão, como uma subcategoria e, infelizmente, como uma profissão de passar os outros para trás. Cara, e olha que legal, eu sou contratado para fazer um evento lá na Rede Plama, a imobiliária de Volta Redonda. No Rio, né? E aí eu faço um evento para mostrar o que é mercado imobiliário para pessoas que não são do mercado. E nesse último eu fiz uma pergunta lá, o que chamou a atenção de vocês para ser corretor ou corretora? E aí teve uma moça que falou assim, porque é uma profissão glamurosa. Toda corretora que eu vejo é bem sucedida. Uhum. Se veste bem, viaja. Então é uma profissão muito glamurosa, é por isso que eu quero virar corretora. Que bom. Então, que bom. Há esperanças ainda. Há esperança, né? Cara. E há um caminho, né? Há um caminho. É isso. Recado final do Rafael pro mercado imobiliário. Cara, recado final é que se você ouviu esse podcast até o final e tem sede por mudança, tem sede por um mercado mais justo, mais profissional, um mercado que gera valor socialmente, tem uma provocação que eu sempre gosto, né? De que o corretor, ele ama ser corretor, ele tem orgulho em ser corretor, mas será que o filho dele quer ser corretor?
Será que a filha dele sonha em ser corretor? E eu já começo a ver alguns exemplos assim de corretores Brasil afora, que eles levam o filho na visita, que eles usam ali o filho para fazer uma brincadeira, sabe? De conhecer o imóvel, de gravar um criativo. Então eu acho isso muito massa. Se você é esse tipo de corretor, de gestor ou de dono de imobiliária, você não está sozinho. E se você está no começo, se você está pensando em desistir, se você está meio down e vê que não tem norte, existem movimentos de mercado imobiliário para te auxiliar gratuitamente, investindo, presencialmente, online. Tem uma gama de movimentos legais hoje para te trazer esse ânimo, para te trazer esse fôlego. Água, Café ou Chopp Gelado tem uma playlist gigante aqui com grandes players para você ouvir no carro, colocar no fone, no ônibus, sabe? Se inspirar com pessoas e ver que você não tá sozinho e que essas pessoas são de carne e osso, cara, né? Você vai conhecer essas pessoas eventualmente num evento, você vai bater papo, você vai tirar foto, você vai ver que elas são carne e osso assim como você. Então, meu recado final é, se você tá cansado, aprende a descansar e não a desistir, porque tem futuro, tem esperança e tem players gratuitos, pagos, alcançáveis mais ou menos na sua cidade ou pela internet, que conseguem te alavancar, conseguem te auxiliar e te dar esse ânimo, essa injeção aí de esperança que você precisa. É isso aí, muito obrigado. Mais um episódio no ar, galera. E eu já tava esquecendo da pergunta, né? E pra você, água, café ou chopp gelado? Cara, é sempre chopp gelado, mas como tá meio frio, eu fui de água e café hoje, me abasteceu bem aqui. Isso aí. Se você chegou até aqui, então corre lá, se inscreve no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão, porque tem muito conteúdo bacana aí. Até o próximo Água, Café ou Chopp Gelado. Valeu!